E segue a temporada de divulgação de balanços de empresas brasileiras no segundo trimestre deste ano. Os investidores estão atentos aos números corporativos dessas companhias. A gente conversa agora com Luiz Salles, que é analista da Guide Investimentos. Ele vai nos ajudar com esses destaques recentes e futuros também. Olá, Luiz. Obrigado por aceitar esse bate-papo aqui com a gente hoje. Olá, obrigado a vocês pela participação. Vamos lá, vamos conversar um pouco. Vamos nessa. Luiz, quais foram os destaques nos números aí apresentados no varejo e também na alimentação na última semana? São dois setores com bastante destaque, né, nesse segundo trimestre. A gente viu as varejistas que têm ali atuação mais forte no e-commerce, né, nas vendas online, em função do isolamento social, né, essas companhias como Via Varejo, como a própria B2W, em parceria com as lojas americanas, apresentando aí bons números, né? E na parte de alimentos, a gente teve também tanto os supermercados, né, como a Pão de Açúcar, Carrefour, as redes indo bem, né, também nesse período, em função justamente também do cenário de isolamento social, mas também os frigoríficos com um cenário também em que as margens, né, ou seja, o custo do gado comparado com a venda na ponta, né, melhorou bastante, né? Então a gente viu um cenário tanto para alimentos e varejo positivo nesse segundo trimestre. E o setor de bancos, hein? O que já foi divulgado e o que ainda vai ser divulgado? Os principais bancos já divulgaram seus balanços, né, como Itaú, Santander, Banco do Brasil e Bradesco, né? Então há poucas novidades nas próximas semanas, tá? A gente já teve aí os grandes bancos divulgando números e, novamente, né, um trimestre com mais provisões, né? A gente viu já isso acontecer no primeiro trimestre e volta aí ter provisões em função do cenário ainda incerto, né, com relação ao aumento, né, do desemprego e também a dificuldade aí para as pequenas empresas. E quanto às companhias aéreas, como é que tem ficado essas companhias agora com o retorno dos voos nessa pandemia? O retorno ainda é tímido, né? A gente viu o segundo trimestre, provavelmente o pior, né, desempenho aí para esse setor, o setor mais afetado pela crise e que mostrou aí números bem ruins, né? A gente viu a Gol já mostrando seus números, um prejuízo bilionário, né? E também aí as dívidas aumentando, né? Então o cenário segue ruim para o setor, apesar já de uma retomada nesse terceiro trimestre, a gente ainda vê muitas dificuldades pela frente. Agora, Luiz, você pode comentar um pouquinho sobre o setor de geração e distribuição de energia? É um setor bastante visado aí pelos investidores, não é? De fato, né, um setor bem visado, né? Na geração de energia a gente viu bons números, mas em distribuição a gente viu um aumento, né, da inadimplência, ou seja, uma falta de pagamento nas contas, né, de luz, basicamente pelas pessoas, né, em função também do cenário mais difícil, mas é um setor aí que tem uma necessidade básica, né, das pessoas, já tem uma retomada um pouco mais tranquila para frente, né? Então, números sólidos e uma perspectiva mais positiva para esse setor. E o setor de telefonia, hein? Essa expectativa do 5G, isso aí estimula também os investimentos? É um setor bem estável também, né? A gente viu pouca perda de cliente, né, por parte dessas empresas, em função também do isolamento social, né, o aumento da demanda por internet, por planos, né, de telefonia também. Então, números bem estáveis nesse período, o que demonstra também aí uma resiliência desse setor. Agora, quais são os destaques para a próxima semana? Para essa semana agora que vai iniciar, na verdade. Vamos começar falando do varejo. Tem alguma novidade aí? A gente já teve grande parte, né, dos resultados de varejo saindo, né, mas a gente ainda tem alguma coisa que deve aí sair para esse próximo trimestre, nessa próxima semana, né? Então, os principais destaques já saíram, como Via Varejo, a Magazine Luiza e também as lojas americanas. Então, alguns outros destaques devem ainda vir, mas a gente já tem aí um contexto bem aproximado já de como foi o trimestre para o varejo. Algum destaque positivo no setor de tecnologia? Setor bem também nesse período, né? Há poucos cancelamentos dos contratos, a gente viu a TOTS soltando seus números,
Localweb também, Sinqia, enfim, a gente tem poucos nomes no setor, mas também aí indo bem no período, né, de isolamento social e de pandemia, o que garante também aí que os investidores estão muito atentos a esse setor de tecnologia, não só aqui no Brasil, mas também nos Estados Unidos. E o setor de educação, hein, Luiz? Qual foi o desempenho desse setor na pandemia? A gente ainda teve poucos resultados divulgados, a gente teve apenas um resultado divulgado desse setor ainda, né? Mas que acabou surpreendendo, né? A gente tem aí um aumento do desemprego, aumento também na inadimplência, né, dos pagamentos das mensalidades das universidades, então isso traz, né, um certo receio dos investidores, mas até agora, né, apenas um resultado, mas veio acima do esperado, mas de fato os investidores estão apreensivos aí para esse setor que pode sofrer um pouco na crise em função do aumento do desemprego. Tá certo, a gente começou então com o Luiz Salles, ele fez um panorama geral sobre essa semana que vai começar em relação aos investimentos aqui no Brasil. Luiz, muito obrigado e até a próxima entrevista. Obrigado.